Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto do Evangelho de Lucas, que será meditado neste domingo. Jesus ainda na sinagoga, já enfrentando ali a rejeição dos seus conterrâneos, mas também agindo com firmeza no anúncio do reino na direção de todos. No coração deste tempo, vamos nos unir aos irmãos que sofrem na cidade de Brumadinho, onde o rompimento de uma barragem ceifou vidas, ceifou a natureza. Uma igreja em caminho. Vamos nos alegrar com os eventos que estamos para viver aqui entre nós. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a mergulhar mais uma vez no mistério das Sagradas Escrituras. Quero convidar você a partilhar comigo o texto que nós vamos ler na liturgia deste domingo. Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. Naquele tempo, Jesus começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus então lhes disse: sem dúvida, me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui em tua própria terra. E acrescentou: em verdade, vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Irmãos, irmãs, estamos continuando a leitura do Evangelho de Lucas. Aqui nos encontramos na sinagoga, onde Jesus entrou e ali, tomando o texto do profeta, atribui a si mesmo este texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. É assim que Jesus, portanto, nesta palavra que Ele assume para si, hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. É assim que Ele inaugura o seu ministério público, como aquele
ungido pelo Espírito de Deus para anunciar e inaugurar o tempo bom de Deus, o tempo da libertação, o tempo do cuidado, o tempo da vida. Neste contexto em que nos encontramos hoje, aqueles que estavam ali na sinagoga, esse é o versículo 22, davam testemunho de Jesus, estavam admirados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Mas Jesus, tomando para si a palavra, depois de ter sido reconhecido como filho de José, é assim que eles viram Jesus e interrogaram Jesus: não é este o filho de José? Diante desta palavra, desta rejeição, desta pergunta, então Jesus reage exatamente para anunciar-lhes que a sua presença, a sua libertação, a sua unção não seria apenas para aqueles que o conheciam, para aqueles que de fato sabiam a sua origem, para aqueles que estavam dentro da longa tradição judaica da esperança de um Messias. Mas esse tempo bom, esse tempo justo, esse tempo favorável de Deus também atingiria os que estavam para fora de Israel, para fora das esperanças judaicas, como já tinha acontecido antes. E aí Jesus cita da longa tradição profética dois nomes preciosos, Elias e Eliseu, reconhecidamente importantes na fé e no profetismo de Israel, para exatamente recordar que também lá, no tempo de Elias e Eliseu, Deus também olhou para fora de Israel, atendeu uma viúva, curou um leproso que pertenciam a outros povos e a outras culturas. Aqui Jesus quer fazer questão, meu irmão, minha irmã, de fato tomar para si a unção do Espírito, a partir da qual ele inaugura o reino. E a prática de Jesus, o caminho de Jesus, é exatamente o caminho em que ele vai devolvendo vida, dignidade, alegria, leveza, paz aos corações. Mas ele quer também fazer com que os seus conterrâneos, porque ele está na sinagoga em Nazaré, que ele, Jesus, não veio apenas para aqueles ali, vai agir não em favor simplesmente daqueles que estão ali, que o conhecem e que até contestam a sua identidade, no sentido de, este nós conhecemos, este é um dos nossos, mas Jesus faz questão de fazer-lhes saber que o tempo novo de Deus vai tocá-los sim, ao menos aqueles que forem capazes de abrirem-se na direção de Deus, mas também vai tocar aqueles que, estando fora do território de Israel, e aqui se abre a perspectiva para os gentios, para os pagãos, para esses também Deus haverá de agir com poder. E ao longo do ministério público de Jesus, percebemos isto. Jesus cura de cá do Jordão, cura de lá do Jordão. Cura nas terras de Israel, cura, age, prega, anuncia o reino para fora das terras de Israel. Para dizer a nós todos que, de fato, o anúncio deste tempo da graça é para todos, não apenas para alguns. Interessante que aquela assembleia que estava ali, e que no versículo 22 se admira das palavras cheias de graça que saíam da boca de Jesus, no versículo 29, eles se levantam e expulsam Jesus da cidade, levam-no para o alto do morro e ali querem precipitá-lo. Como quem não concorda que este ano da graça, esse tempo de Deus,
o reino de Deus também chegue para os que estão fora e para os que estão longe e para os pagãos. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos muitas coisas a pensar e o nosso texto deste programa pode nos favorecer muitas reflexões. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Deus também chama e investe de poder, de carisma, de missão, os nossos mais próximos. E é preciso valorizar, sim, os carismas locais, as lideranças locais, aqueles que cresceram entre nós e que Deus capacitou para o serviço da comunidade, para o serviço da política, para o serviço da igreja, de modo que não coloquemos resistência aqui, como se esses nossos que Deus suscitou em nosso favor não pudessem agir com competência. A unção que Jesus recebeu é também a unção que recebe o discípulo missionário, o cristão de hoje, de modo que possamos também avançar na prática libertadora, cuidadora, misericordiosa de Jesus. Portanto, é preciso reconhecer que também aqui, bem perto de nós, entre os nossos, Deus pode e haverá de suscitar pessoas, lideranças, carismas, dons, que nós precisamos reconhecer, valorizar, aceitar, estimular, para que a obra de Jesus continue acontecendo entre nós. Mas outra coisa importante e preciosa, não podemos alimentar e conservar o corporativismo que nos faz olhar só para nós, como um grupo de seletos, como aqueles que Deus elegeu e salva, e os outros que não conhecem Deus e que julgamos que Deus não ame e não queira salvar. Não, temos que estar numa perspectiva aberta. Deus quer salvar a todos pelas vias que Ele mesmo e só Ele mesmo conhece, como ensina o concílio. Mas é importante que estejamos abertos aos diferentes, aos que não são nossos, aos que não fazem parte da nossa tradição, do nosso território, da nossa religiosidade. E é preciso também, com muito jeito, com muita criatividade, com muita abertura, também chegar a eles com o anúncio do reino, com o anúncio de Jesus, com o convite à conversão e incluí-los entre aqueles que também merecem e precisam participar dos benefícios do reino. Portanto, valorizemos as nossas lideranças e também vamos avançar sempre mais na capacidade de incluir a todos no reino e no tempo bom que Jesus inaugura e que nós, seus discípulos missionários, precisamos continuar ampliando. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, Minas Gerais chora de novo. Chora pelas vidas que foram ceifadas, chora pela lama que destruiu, estragou e poluiu. Mais uma vez se rompe a barragem, mais uma vez a vida se vai, a natureza é destruída e a desordem se instala. Após 3 anos da tragédia em Mariana, a tragédia se repete na nossa pequenina Brumadinho. A partir da fé, somos chamados a reagir para também, de alguma forma, perceber que este evento está na contramão do reino de Deus. Este evento não se associa e não se agrega ao tempo novo e bom que Jesus veio inaugurar, como nós temos meditado nos textos destes últimos programas. Aqui estamos diante de uma atitude irresponsável. Aqui estamos diante, certamente, de concessões perigosas que não foram capazes de enxergar os riscos e de amenizar as desgraças que poderiam ter sido evitadas se a política de concessão, de cuidado, de vigilância fosse uma outra política. Aqui temos, de fato, muito a fazer, meu irmão, minha irmã. A primeira coisa a fazer, e ela é urgente, é ajudar. É mostrar a nossa presença solidária e compassiva. Ali há famílias que perderam os seus entes queridos, portanto, é o seu tesouro mais precioso, mas também teve gente que perdeu a casa, o lugar onde morava, onde podia verdadeiramente saborear a vida neste mundo. E aqui é preciso reagir com rapidez. Muita gente está precisando de água, de roupas, de mantimentos, de remédios e até de recursos financeiros para que se possa recomeçar a reconstrução doída da vida após essa experiência trágica, onde muitas famílias perderam seus entes queridos, outras talvez não tenham perdido entes queridos, mas perderam o seu lugar neste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você aqui na nossa Diocese de Divinópolis, no nosso estado de Minas Gerais, também nos outros estados aos quais esse programa possa chegar. Quero convidar você a uma manifestação rápida de solidariedade. A Arquidiocese de Belo Horizonte já organizou várias formas de colaboração financeira. E isso pode ser encontrado também nos nossos meios de comunicação. Mas você de perto ou você de longe, se pode, também colabore com aquilo que hoje é preciso que chegue rápido àquelas famílias. Se você pode, de alguma forma, faça chegar isso até nós. E nós que estamos aqui mais próximos, façamos isso o quanto antes, já que também é, de alguma maneira, fácil o acesso, seja a Brumadinho, seja também a Belo Horizonte, onde podem ser recolhidas as nossas ofertas. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para apressar a sua solidariedade. O nosso povo mineiro, o nosso povo brasileiro é tão generoso, é tão bom, é tão solidário. Agora é hora de novo, abrirmos a nossa casa, a nossa despensa, o nosso guarda-roupa e oferecer alguma coisa que possamos oferecer para amenizar a dor, o sofrimento, as perdas daquelas famílias na cidade de Brumadinho. Você que mora aqui nas cidades da Diocese de Divinópolis, pode, se quiser, entregar aí na sua igreja paroquial a sua oferta, a sua colaboração,
as roupas, remédios, alimentos, água potável, e aí alguém se encarregará de levar isto logo a Brumadinho ou a Belo Horizonte. Nós não podemos nos furtar a isto. A primeira coisa a fazer é socorrer aqueles que nesse momento, nesta hora, vivem a aflição de não ter nada. Talvez já não tivessem muito antes, mas agora não tem nada. Não tem casa, não tem terra para plantar, não tem os seus entes queridos porque muitos se foram. Agora é hora de ajudar e ajudar rapidamente. Então convido você, meu irmão, minha irmã, a tomar ainda hoje a iniciativa de ajudar de alguma forma, financeiramente ou com aquilo que nesse momento aquelas famílias precisam para darem conta da vida e desse momento trágico das suas histórias. Mas não podemos parar também aqui. O socorro imediato é o a fazer nesse momento. Mas nós precisamos, de fato, juntos, precisamos repensar aquilo que nós percebemos entre nós. Muitas das nossas cidades, também aqui na Diocese, experimentam também a possibilidade de que novos eventos desse porte aconteçam. Aqui entre nós há ainda outras barragens de contenção de resíduos e precisamos estar atentos a isto. Agora também precisamos avançar num olhar mais crítico, num olhar mais técnico, num olhar mais vigilante sobre estas outras barragens que existem aqui no estado de Minas Gerais, aqui nessa nossa região, de modo que aqueles que respondem por esta atividade mineradora possam de fato nos garantir que há segurança naquelas situações que ali são mantidas como parte daquela exploração, como a construção de barragens de contenção de resíduos. Aqui agora precisamos sentar à mesa e convidar para a mesa todos aqueles que estão ligados a essa atividade. Precisamos falar sério, precisamos ouvir e, mais do que ouvir, ter certeza absoluta de que há segurança, de que não há riscos e até, por que não, de que se deve agora reinventar o projeto, a fim de que essas barragens de contenção, se isso é possível dentro do projeto de exploração, serem evitadas como alguma coisa que compõe esse cenário. Não dá para a gente ficar calado. Não dá para fazer de conta que não aconteceu de novo. Agora, sem dúvida alguma, não podemos nos calar diante da situação. Precisamos ter certeza de que as outras barragens de muitas formas de exploração estão seguras. Precisamos também acompanhar o julgamento da situação para que não haja impunidades, para que não haja conivências, para que não haja acordos que calem as vítimas, para que não haja soluções parciais, para que não se brinque com a vida e com a história das pessoas. Isto agora se torna uma obrigação de consciência, um apelo ético, um dever da fé. Não podemos nos calar. Agora é preciso que, de fato, nós tenhamos acesso às informações verdadeiras sobre aquilo que, de fato, acontece nestes lugares. Repensar, de fato, onde está a prioridade. E a prioridade precisa estar na vida humana. A prioridade não pode estar no trabalho, no lucro, na exploração, no uso abusivo da natureza, no descuido pela vida. Quantos morreram estando ali no ambiente de trabalho? Nós sabemos que o sistema é contraditório em si mesmo. Isto é, aquela situação onde trabalhavam muitos irmãos e irmãs que dali tiravam o seu sustento, é também a situação que gerou a desgraça e a tragédia. Muitos
não morreram e estão ali e vão continuar ali, precisando do emprego e do salário. Portanto, há aqui uma contradição grave e difícil de administrar. Mas o fato de nós não conseguirmos encontrar soluções rápidas e imediatas não significa que temos que assinar embaixo de que é assim mesmo e tem que continuar assim. Nós precisamos pensar de forma responsável, séria, cristã, a sustentabilidade da vida, da natureza. E se nós nos calarmos, estaremos de alguma forma coniventes com estas duas desgraças e com outras que Deus nos livre, mas podem acontecer em vista do nosso silêncio, do nosso descaso, do nosso comodismo. Agora, meu irmão, minha irmã, é hora de reagir. No coração desse tempo, precisamos repensar as coisas, repensar o nosso modo de lidar com a natureza, repensar o modo como as grandes empresas exploradoras agem no meio de nós, repensar e, de alguma maneira também, penalizar aqueles que agiram de modo errado, interesseiro e até é possível pensar de modo corrupto, a ponto de tudo ter chegado ao ponto que chegou. Convido você, meu irmão, minha irmã, a não desistir. Precisamos levantar nossa voz e levantá-la juntos, como igreja, como sociedade, como organismos ligados à vida do trabalho. Precisamos repensar e reagir no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos coisas boas e belas para viver e celebrar neste tempo do caminho. Neste dia 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor, nós também celebramos a jornada da vida religiosa, da vida consagrada. E queremos nos unir aos muitos irmãos e irmãs que escolheram o carisma da vida consagrada, os religiosos, religiosas, aqueles e aquelas que, abraçando um carisma, abraçando uma missão na igreja, buscando viver na fidelidade aos votos da pobreza, obediência e castidade, dão testemunho no meio de nós de uma pertença exclusiva e fiel ao Senhor nosso Deus. Aqui entre nós, na Diocese de Divinópolis, nós teremos também a nossa manhã de formação, de encontro, de convivência com os religiosos que atuam aqui. Vamos nos encontrar então nesse dia 2 pela manhã, vamos ter um momento formativo, vamos almoçar juntos, vamos conviver para nos alegrar também pela vida religiosa presente aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, primeiro, a rezar pela fecundidade da vida religiosa, para que essas muitas congregações religiosas que estão entre nós, esses muitos consagrados que estão entre nós, possam continuar vivendo com alegria, com criatividade, com amor, a sua vocação no meio de nós, neste estado de vida. Mas também quero convidar você, sobretudo convidar as famílias, para que alimentem aí nos seus membros, nos seus filhos, uma possibilidade de responder
a Deus que chama para este lugar na igreja. Precisamos com urgência acender nos nossos adolescentes e jovens a preocupação e, digamos assim, a inclinação para a vocação. Se coloque a pergunta pelo estado de vida. Claro, não se trata simplesmente de valorizar a vocação consagrada, religiosa, também precisamos valorizar a vocação ao amor, ao matrimônio, mas aqui, nesse tempo de grande e grave crise das vocações consagradas, religiosas, sacerdotais, missionárias, é preciso reacender nos nossos jovens a possibilidade de escutar e de responder a um Deus que chama também para estas vocações. Um grande abraço aos nossos religiosos aqui e a nossa imensa gratidão a eles pelo bem que realizam entre nós e por toda parte no nosso regional e no nosso país. E quero também me alegrar com Dom José Eudes e com a Diocese de São João del Rei, que nesse dia 2 recebe então o seu bispo. Queremos desejar a Dom Eudes e aos irmãos e irmãs aqui da vizinha diocese que possam continuar a bela história daquela igreja, agora com o seu novo pastor. E rebanho e pastores possam avançar cada vez mais num compromisso com o reino, no anúncio de Jesus Cristo e na construção de uma sociedade justa, fraterna e profundamente marcada pelos valores do Evangelho. Uma igreja em caminho.